Olá, seja bem-vindo ao nosso ADM, a Live, aquele encontro de 10 horas da manhã que a gente tem aqui às terças, quartas e quintas nas mídias sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos conversar sobre gestão tributária, um tema tão importante nos dias de hoje, é sempre muito importante, mas hoje mais ainda com as mudanças que estão ocorrendo praticamente diariamente. E o nosso convidado é o administrador Charles Argibay. Tudo bem, Charles? Bom dia, Érica, tudo bem? É um prazer estar aqui com você nesse momento, né? Nós estamos basicamente hoje colocando à disposição um conteúdo bastante polêmico, né? Mas também eu acho que vai ser bem enriquecedor para muita gente. O pessoal que está nos acompanhando aqui também no Instagram, né? E as outras mídias sociais, bom dia. Espero que vocês possam participar assiduamente desse debate, né? Com certeza. Charles, vamos lá, vamos falar um pouquinho da visão de mercado, principalmente para as pequenas e grandes empresas, né? Os seus comportamentos, com o que a gente está vivendo, a visão de mercado hoje. Como é que você faz esse panorama para a gente? Bom, Érica, a questão da gestão tributária, ela sempre foi muito focada dentro do planejamento estratégico. Mas isso se deu, naturalmente, a grandes empresas que já tinham, dentro do seu contexto corporativo, esse apêndice para que eles pudessem melhorar cada vez mais o seu desempenho. Já era uma política de grandes empresas. Praticamente aí de uns 10 anos para cá, com uns 10 anos para cá, com o advento da Receita Federal ter feito o conteúdo hoje, em termos digital, a questão física foi migrando gradativamente para o meio digital, muitas empresas foram obrigadas a migrar. As empresas grandes já tinham migrado por força da legislação e até por força de uma norma internacional de contabilidade. Então, isso foi gradativo. Então, de 10 anos para cá, as pequenas empresas que não desconheciam totalmente o que era a questão da gestão tributária, hoje passam a ter, né, necessariamente, tem que ter esse planejamento dentro dos seus negócios. Por que tem que ter? Porque as grandes empresas, elas têm fluxo de caixas, elas têm um planejamento onde capta recursos do mercado através de sociedades anônimas abertas. Então, isso favorece as grandes empresas na questão de planejamento financeiro. Então, isso já é uma prática das grandes empresas. Mas as pequenas empresas, na realidade, elas são solitárias na sua gestão. Elas são muito mais operacionais do que estratégicas. Você pode ver a questão cultural de um país desenvolvido, a gente sempre cita os Estados Unidos, porque realmente é o berço, né, do empreendedorismo. E nós aqui estamos começando, né, de um tempo para cá, nós estamos começando a viver isso, né? Então, ou seja, os Estados Unidos, eles têm, desde berço, a educação financeira. Então, isso favorece as pessoas a buscarem interagir com as empresas. Uhum. Isso é que nós nunca tivemos aqui no Brasil. A educação financeira, ela é colocada de lado. É Então, restrita, né, a quem faz universidade, etc. Exato. Não é uma coisa que vem de berço, né? Então, exatamente. Aí você vê que você vai pegar uma camada bem menor da população. Se você tivesse isso desde do ensino fundamental, isso naturalmente estaria enraizado no DNA das pessoas. Só que isso não acaba não acontecendo, né? Infelizmente, mas a gente tem que conviver com essa realidade que o Brasil vive. Mas, partindo para essa analogia, os Estados Unidos, você vê que as bolsas de valores, né, as empresas são muito mais pujantes porque existem
investimentos. Então, ou seja, por quê? Elas têm uma contabilidade aberta, elas têm uma contabilidade clara. Tanto faz ser uma pequena empresa quanto uma grande empresa, uma startup, né? Enfim, ela tem uma contabilidade aberta, porque ela já vem com essa cultura. Aqui no Brasil, a gente acaba sendo resguardado com as nossas finanças, porque fica com medo, né? O receio, primeiro, do fisco. Segundo, de um relacionamento societário. A gente não tem muito essa cultura justamente porque nós não temos essa educação de berço. Então, a gente acaba ficando bem solitário com as nossas finanças, né? Você vê que a cultura do brasileiro é muito mais poupar em caderneta do que em bolsa, do que em outros ativos financeiros. Então, isso aí esbarra justamente com o conceito da gestão tributária. Porque quando você fala de tributos, na realidade ele é um apêndice do planejamento estratégico. Quando você vai fazer um business plan, quando você vai fazer um plano de negócio, você tem que contemplar lá, você tem que necessariamente fazer um regime fiscal para a tua empresa. Onde eu vou se adequar melhor? No regime, agora que tem MEI, né, de um tempo para cá, mas não necessariamente a gente está falando de MEI, mas a gente vai se enquadrar no simples, no lucro presumido ou no lucro real. Então, as empresas elas ficam tentando se projetar num estado mais baixo de tributos, né, quando a gente fala no status mais baixo, não oferecer muito impacto dentro da operação. Em contrapartida, nisso você fica se escondendo, né? Fica fazendo uma elusão fiscal. Não é nem elisão, porque na realidade a elisão você está dentro da lei, mas muitos acabam fazendo uma ilusão. Então, ou seja, simulações dessas hoje comprometem a questão da parte jurídica da empresa, que se chama muito de compliance. Então, ou seja, há que se ter um cuidado justamente porque de 2002 para cá, com o advento do novo Código Civil, com as mudanças do Código Civil, esse pilar dentro da gestão tributária hoje está sendo muito visto, que é a elusão. Porque nós temos aí a elisão, a evasão e agora a elusão. Então, muitos que pensam que às vezes podem estar fazendo uma gestão tributária saudável, pode estar ocorrendo em erros. Então, o que é muito caracterizado hoje no mercado? Existem vários sistemas hoje, muitos sistemas que um contador, ou até a própria empresa de pequeno e médio porte, acabam migrando para esse sistema, né? Só que eles não utilizam, acabam não utilizando 100% da ferramenta, justamente porque a operação da empresa, às vezes, não bate com a questão do KNAI da empresa, da estratégia da empresa. Você pode notar, às vezes, que tem empresas, eu não vou falar que é mal orientada, mas acaba se perdendo, às vezes, um grupo muito grande de KNAIs, né? Ou seja, às vezes o KNAI principal é a área logística e ele acaba sendo um distribuidor, aí depois um vendedor, enfim, é um prestador de serviço. Então você tem vários KNAIs ali que vão oferecendo impactos diversos tributários dentro daquele negócio. Ao passo que, se você conseguir fazer, a empresa conseguir fazer, inicialmente, um mapa fiscal, olhando essencialmente para o regime tributário. Esse é o detalhe, a filigrama do negócio. Quando você vai fazer um plano de negócio, o maior impacto hoje dentro da operação é a área tributária. E se você fizer essa sintonia fina logo no início, há que melhorar toda a sua finança no decorrer do tempo. Você vai entender aonde, em qual momento, esses impactos tributários vão incidir no seu negócio. Porque a carga tributária ela é perversa aqui no Brasil. A gente sabe disso.
E quais são as principais ferramentas de análise contábil, fiscal e tributária para as empresas poderem se orientar nesse sentido? Bom, Érica, existem várias ferramentas hoje, né? A auditoria é uma delas. Só que a auditoria ela é muito cara. Para as grandes empresas, funciona bem, porque tem um emaranhado muito grande de complexidade, né? Então, isso, para as grandes empresas, funciona bem. Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta são sistemas de informação gerencial, que a maioria das pequenas e médias empresas utilizam no seu dia a dia para tentar minimizar o impacto dentro dessa operação. Mas, como eu lhe falei, às vezes ainda se torna incipiente toda essa complexidade de leis que hoje nós temos, que a dinâmica da lei é muito grande, né? No caso da área tributária, o Brasil edita 2 leis por cada minuto, então isso é um impacto muito grande para quem está gerenciando um negócio, às vezes fica perdido justamente por esse impacto, né, diariamente dentro das mudanças da legislação. Então isso oferece um risco. Então, mesmo que você tenha um sistema gerencial, ele tem que ser atualizado. E muitas vezes a empresa que está oferecendo esse sistema gerencial não tem a expertise da atualização das leis. Ela passa a ter a expertise da área de TI. Ela tem muita expertise da área de TI, mas não tem o essencial, que é justamente o impacto dessas mudanças diariamente. Aí é que entra a terceira ferramenta, que é uma ferramenta hoje muito utilizada pelas pequenas e médias empresas, que é a revisão tributária. A revisão tributária, ela pode se dar em 2 ambientes, um na área jurídica e outro na área administrativa. Quando você fala em revisão, não quer dizer que você está pegando erros dentro da contabilidade. A revisão ela é para olhar para o teu passado, ver a inconsistência que tem ali no passado e melhorar o teu desempenho para o futuro. Ou seja, as inconsistências elas são trazidas e elas são mostradas através de um panorama de cruzamento de informações que está lá na base da Receita Federal, nada mais do que isso. Ou seja, é como se fosse uma auditoria, mas não é uma auditoria. Eu falo de cruzamentos de informações. Aí é que está. Quando você tem uma boa empresa que faça a revisão tributária, esses cruzamentos eles vão ser no detalhe da mudança da legislação, porque esses sistemas são atualizados. Apesar que nem todas as empresas que fazem revisão têm seus sistemas atualizados. Então é muito interessante porque quando você fala em revisões hoje, a maioria das empresas hoje já estão fazendo, a maioria não, mas uma grande parte das empresas hoje já estão fazendo revisões tributárias. Por quê? É exatamente isso que eu falei lá atrás. Se você tiver um sistema excelente, mas não tiver profissionais adequados para alimentar aquele sistema, você pode ter uma ferramenta maravilhosa de TI, mas não ter profissionais adequados para fazer aquela atualização. Tributariamente, né? Exatamente. Então, por isso que, quando você for buscar uma empresa onde ela faça toda essa parte revisional, é interessante que você veja qual é o sistema que ela tenha e quais são os profissionais que estão por trás dela. Porque não adianta ter... eu tenho uma empresa, 80% dela é de TI, maravilhosa, tenho a melhor plataforma interativa, faço cruzamento, maravilha. Mas se você não tiver lá por trás dos bastidores os profissionais corretos, que são analistas tributários, são gerentes tributários, são pessoas qualificadas em estar trazendo as informações diariamente para alimentar esse conteúdo, essa plataforma, nada adianta. A empresa vai ainda ficar com passivos ainda bastante significativos. E às vezes
ela não nota isso, esse passivo oculto. Charles, e a questão do e-fiscal? Ele pode ser considerado uma solução para as pequenas empresas? Como é que está isso hoje? Então, o e-fiscal, ele é realmente como eu falei anteriormente, é uma exigência hoje da Receita Federal. Todas as empresas, elas hoje têm uma norma para ser cumprida. Independente se ela tem uma contabilidade mais complexa ou não. Então, ou seja, no caso das micro e pequenas empresas, ela tem uma complexidade menor. Porém, o nível de informação está na mesma capacidade de informar do que uma grande empresa, só que com guardado sua proporção de quantidade de informações que ela vai mandar para a Receita Federal. Então, ou seja, você tem a contabilidade gerencial interna, que você pode gerenciar internamente, mas tem as obrigações acessórias, ou seja, aquelas que você obrigatoriamente tem que informar diariamente, ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente. Então, não importa qual é a temporariedade que você vai utilizar em termos de informação. Então, ou seja, para as pequenas empresas, quais são as exigências do e-fiscal? Exatamente, no caso do comércio, que é muito mais dinâmico, você tem a questão dos tickets, dos cupons fiscais. Em São Paulo, por incrível que pareça, em São Paulo nós temos assim, uma capacidade de gestão tributária muito maior do que no Rio de Janeiro. Então, o comércio lá, principalmente postos de gasolinas, né, mini mercados, padarias, né, drogarias, eles são muito, vamos dizer, eles são muito rígidos com relação a essa questão da gestão. Já aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se a palavra seria sonegação, mas é aquilo que a gente fala, é má gestão, né, ou má fé. Na administração, o princípio da boa-fé é exatamente em cima disso. Às vezes o gestor, o dono do negócio, ele é mal orientado. Então, aquilo ali é uma má gestão. Mas tem donos de empresas que eles usam a má fé. Então, isso é que, na questão jurídica, para o administrador, é muito importante que se traga à tona. Na gestão, o princípio sempre do negócio jurídico vai ser a boa-fé. Então, se você tem o princípio da boa-fé, evidentemente que um passivo ele pode ser bem administrado à medida que você tem a boa-fé. Mas quando você vai ter a má-fé, isso fica mais difícil. Então, aqui no Rio de Janeiro, é mais peculiar essa situação da gestão tributária. Então, você tem mais oportunidades com os empresários de mostrar para esses empresários que não adianta mais, né, nos dias de hoje, você ter uma gestão tributária de lado. Não existe mais esse modelo de negócio. Antigamente, a gente falava, quem era da década aí de 80, 90, né, entornava o carimbo, a tinta do carimbo em cima da nota fiscal, aí tu tirava aquela nota fiscal e cancelava. Isso tinha uma quantidade enorme de notas fiscais canceladas, documentos cancelados. Hoje você não tem mais isso, porque hoje é tudo digital. Então você tem que necessariamente fazer uma gestão tributária assim, impecável. Porque se você não fizer isso, você só está postergando um passivo. E aí, como aqui no Brasil é muito interessante, a Receita Federal, ela só tem uma modalidade na cabeça dela, de cobrança. Ou seja, se você tem um débito com a Receita Federal, ela vai te cobrar dentro de 5 anos. Ou seja, o período de prescrição para aquele passivo é até 5 anos. Mas ela nunca vai chegar na sua porta e vai bater na sua porta e vai falar assim, ó, você tem um crédito para receber, você pagou a maior, ou seja, você não utilizou a vacância da lei
de acordo com esse período. Então, você tem isso aqui para ser ressarcido. Ela nunca vai chegar para você e vai falar isso. Por isso que muitos empresários ou pode estar com um passivo elevado por questões de má administração, ou pode até estar pagando a maior. Então, tem essa dicotomia hoje na gestão tributária. Então, por isso que a revisão tributária ela tem que ser feita constantemente. Eu já fiz revisão. Não, você tem que fazer revisão ano a ano, ou então pelo menos de 2 em 2 anos, para você ver as mudanças da lei. Então, aquelas empresas maiores, elas fazem isso periodicamente, entendeu? Charles, para a gente fechar o nosso papo, que dica você daria para o gestor ou para o empreendedor, para o empresário, para ele ficar bem, para ele ficar atento nessa questão da gestão tributária? Então, Érica, a dica maior é exatamente ele buscar se informar mais. Né? Aquela questão do fantasma que a maioria dos empresários tinham antigamente, o leão vai me sufocar, vai acabar comigo, né? Isso aí já não existe mais. Até porque nós estamos vivendo um Big Brother. A Receita Federal sabe exatamente quanto que você arrecadou e quanto que você gastou. Então, o fluxo do dinheiro hoje você não consegue mais esconder. Então, ou seja, é besteira daquele empresário que acha que está escondendo alguma coisa do fisco. Então, ou seja, a dica que eu deixo é para que os empresários entrem numa cultura diferente do que estavam vivendo no passado. Esses novos administradores que estão se formando agora, que vão ter a responsabilidade de buscar, dentro das empresas, a gestão, não ignorá-los, não ignorá-la no planejamento estratégico da empresa. Então, ou seja, a profundidade que isso hoje tem dentro da operação é muito grande, só que isso acaba sendo ignorado. Então, não ignore a gestão tributária, jamais. Então, façam revisões constantes. Se você tem a oportunidade de fazer revisões constantemente, faça essas revisões. Procure as empresas de consultorias, de assessorias de revisão tributária, que você vai ter realmente um diferencial hoje, e ainda digo mais, um diferencial competitivo, porque isso vai impactar nos lucros. Obrigada, Charles, por esse papo, por tudo que a gente falou. E eu sei que ainda tem mais coisa que a gente poderia falar, mas vamos marcar de novo, porque é um tema muito importante para a gestão, muito importante para a administração. Obrigada pela sua presença aqui no ADM Live. Eu que agradeço aí a participação e parabéns pela iniciativa do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, na presença do nosso presidente Wallace, né? E o nosso grande padrinho aí, que é o Dr. Wagner. Então, acredito que o CRA está sempre na vanguarda aí das autarquias. Obrigada. Bom, e você que acompanhou a gente já sabe, semana que vem, a partir de terça-feira, nosso encontro aqui no ADM Live, sempre às 10 horas da manhã. Te espero, fique bem, fique em casa, se possível. Até lá, tchau, tchau. Tchau, Érica. Tchau.